Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo depende de que horas você está assistindo a essa aula. Eu sou a BCI Luiz, estamos aqui para analisar juntos o livro de Atos. Vamos aprender muito com essa história e eu espero que nós possamos nos desenvolver na nossa salvação, que nós possamos nos aprimorar no caminhar para a vida eterna. Eu sou o criador do método de interpretação seletiva, que é o método básico que nós vamos usar aqui. Falo um pouquinho sobre ele num próximo momento. Agora, nós queremos fazer uma introdução aqui no livro de Atos, ok? Quero ir para a tela, porque eu quero ir mostrando para vocês alguns aspectos aí do livro de Atos, ok? Então, o nome do livro de Atos. Atos se propõe a ser um relato histórico dos Atos dos Apóstolos. Você pode se questionar, porque você não vai ver todos eles. A maioria deles não aparece no livro. Mas a questão é que aqueles que aparecem registram a história como ela deveria ser registrada e eles representam o todo dos apóstolos. Por isso o nome do livro Atos dos Apóstolos. O propósito desse livro é ser uma maravilhosa narrativa histórica do início da igreja. Jesus veio, fez o seu papel, foi para o céu, voltou para o céu, o livro registra exatamente o momento, e a igreja nasce, a igreja continua a sua história. O livro de Atos dos Apóstolos faz esse relato mostrando como a igreja era e, a meu ver, como ela deveria ser até os dias de hoje. E o escritor? Bom, Lucas escreveu o livro de Atos. Como é que a gente sabe disso? A grande prova está no capítulo 1, verso 1, que diz: escrevi o livro, ó Teófilo. Ele escreveu para uma pessoa chamada Teófilo. A questão é que Lucas 1:3 diz a mesma coisa. Então, durante a narrativa de Atos, a gente vai ver o escritor dizendo: olha, no meu primeiro livro, contando a vida de Jesus, falando da vida de Jesus, então a gente tem os dois livros ligados. O Evangelho foi escrito por Lucas, Atos também escrito por Lucas. Quem era Lucas? Segundo Colossenses 4:4, Lucas era médico, amado de Paulo e grande cooperador no trabalho ministerial e missionário de Paulo. Isso está registrado por Paulo quando ele escreve a Filemão, capítulo 1, e a Timóteo, capítulo 4. Esse livro ele contém 28 capítulos, divididos em 1008 versículos, e esses versículos todos são divididos em 47 cenas. Isso pode variar, porque uma pessoa lendo o livro pode entender que a cena vai de verso tal a verso tal. Eu procurei fazer isso, consultei aí o nosso querido apoiador, nosso diretor de culto, de superintendente, o Jamerson, e a gente discutiu para chegar a essas cenas. Eu já havia feito as minhas, ouvi as sugestões deles e a gente fez algumas alterações. Então nós temos 47 cenas e eu quero mostrar para vocês aqui, quero que vocês deem uma olhada como é a divisão do livro. Cena 1, capítulo 1, uma 14, cena 2, enfim, vocês vão ter acesso a esse material e aí não vou gastar mais do tempo falando sobre as cenas ainda, tá bom? Até porque a gente não analisou todas elas, certo? Então tá aí as cenas do livro. Algumas cenas elas pegam um capítulo e outro, algumas cenas pegam 2 capítulos. Existe aqui no finalzinho aqui a cena 43, a cena 44 ficou relativamente grande. O capítulo 24 até o capítulo 26 são 3 capítulos, quase 90 versos. O problema é que a gente entende ali uma história completa de onde a gente pode extrair diversas lições a respeito das defesas que o apóstolo Paulo fez perante 3 tribunais diferentes ou 3 grupos de pessoas diferentes, certo? Tirando isso, as outras cenas são mais ou menos normais, algumas maiores, outras
menores. Mas está aí, essa será a nossa jornada pelo livro de Atos. E esse é o livro que nós vamos analisar. Próximo encontro, para as aulas ficarem bem curtas, principalmente essas introduções, eu quero dar uma palhinha rápida da metodologia, ok? Deus abençoe a sua vida e a gente se vê nessa aventura pelo livro de Atos. Até mais.